Eu imagino que hoje vai vir menos gente, né? Porque, porque eu deixei já, assim, elaboradas as atividades e imaginei que vocês teriam já lido as atividades e viriam com dúvidas, mas pelo jeito a maioria não vai ter lido, né? Tudo, né? Ainda, não é? Eu não consegui ler, professor. Aham. Ainda também não. Não, não tem problema. Não tem problema. Eu só tô entrando para o caso de alguém estar meio perdido e por causa disso, né? E falei. Ah, não, é que eu só queria Naque... perguntar. Eu vi que Ah, tá, fala. na primeira questão, o senhor pediu para a gente dizer em quais aspectos que as obras se opõem, né? No caso, o Moby Dick, o senhor vai ser necessário a gente ler também, né? Não, não. O Moby Dick é um romance muito extenso, né? Hum, Não dá para ler só vendo os vídeos e análise a gente já consegue ter isso. uma noção? É, já consegue. Quer dizer, na verdade, só lendo a análise já consegue, né? Aquela pergunta, ela está baseada no pós-fácil, né? No pós-fácil ele já fala, né? E só que os vídeos são para vocês terem uma noção maior do que vem a ser essa obra, né? Do que vem a ser essa obra e por que que ela é importante na literatura norte-americana, né? Certo? E daí, numa outra oportunidade, vocês leem, né? Que é um romance extenso, sabe? Professor, Eu que Fala. eu digo. eu ia perguntar se Oi. seria bom a gente assistir o filme também. Que ele comenta do filme, né? Tem um vídeo que é sobre o. Ah, Ele cita o filme e tal. não, se Seria bom a gente quiser, assistir. né? Se quiser, mas não precisa, não. Eu nem sei se é Aí, fácil de achar esse filme. Acho que só dublado, né? entendi. É. Vocês viram que eu coloquei lá também as propostas por escrito das atividades do Paul, né? Vocês viram? Sim, professor. Do Aham, Paul, sim. aham. A do Melville eu não cheguei a ver, não. Ah, tá. São perguntas, é tipo um questionário a respeito né? Do Bartleby? Do Bartleby. O Bartleby, ele também, eu falei, né? Mas não sei se todo mundo... aliás, eu nem lembro onde que eu falei, se foi no WhatsApp. Tem um vídeo, sabe, do Bartleby, que é um filme, né? Que está disponível no YouTube. Só que eu não achei legenda para ele, sabe? Nem em inglês, nem em português, não achei nenhuma legenda. Que é de, sei lá, 2000 e pouco. Parece interessante, né? Mas... E uma vez também foi montada uma peça de teatro, foi apresentada em Campo Grande essa peça, sabe? Mas já faz alguns anos, né? Bom, o que mais que eu posso ir já adiantando? Tem a gente vai começar uma outra disciplina, né? Vocês sabem, né? A literatura portuguesa 2, né? Sabem disso? Vai Sim, o seguir, senhor já tinha comunicado. Oi? vai seguir o calendário, professor? Não, então, o que aconteceu? O Marlon, ele fez aquele calendário, ele colocou um número maior de aulas para essa disciplina, maior do que deveria. Eu fiquei pensando, pô, não é possível que ele tenha errado tanto, né? Porque
o total são 20 encontros, né? Para uma disciplina que tem essa carga horária, né? E daí, como que a gente fez? Contou quantos foram realizados presencialmente, quantos foram realizados naquela primeira fase lá, antes da parada, né? E quantos faltavam, né? E daí, faltavam 12. Ele colocou, sei lá, muitos a mais, né? Uns 7 a mais. Daí eu pensei, bom, ele deve estar colocando 7 a mais porque já começaria a literatura portuguesa 2, né? Daí eu falei para ele, ó, Marlon, tá acontecendo isso, então eu vou considerar 7 desses encontros como já o início da literatura portuguesa 2. Daí ele falou, tá bom. Daí eu falei, eu estava esperando que ele fosse corrigir, né, e mandar o arquivo de novo, né. Daí o que aconteceu? Pelo que, até onde eu acompanhei, né, não sei se teve outra coisa que eu não peguei, mas um aluno, no WhatsApp, aquele WhatsApp que tem todos os professores e os representantes das turmas, o Emerson, né, que é do 4º ano agora, né, ficou insistindo para mandarem o calendário, né. Daí quem mandou foi o Antônio Carlos. Quando o Antônio Carlos mandou, eu abri o arquivo, estava igual, sabe? Então não foi feita a correção, né? E então a gente vai pegar parte daquelas aulas lá e, e deixar reservada para a literatura portuguesa 2, né? E daí depois conversa com, acho que é o Ronaldo, né? Que coloca no sal direitinho, né? E com o Marlon, né? Porque o Marlon, ele estava, nessa época aí, ele estava ocupado com a seleção dos professores, né? Porque vocês estavam sem professores, né? Sem alguns professores, não é isso? Sim ou não? Sim, professor. Uhum. Mas aí, no caso, vai Sim, começar essa disciplina quando, então? Oi? Vai começar quando, então, essa disciplina? Então, vai começar em agosto, né? Por isso que eu estou Ah, tá. falando agora. Por isso que eu estou falando agora. Eu passei para vocês, mas eu tenho que achar a minha anotação. Naquele primeiro vídeo eu falei, né? Ó, eu acho que é melhor, depois que eu achar, eu passar direitinho, tá bom? E daí eu falo com, né? Acho que é melhor do que eu falar errado agora, né? Mas é tipo assim, primeiro... Professor, Fala. professor, Uhum. eu anotei aqui da primeira aula, o Ah, dia, naquele primeiro vídeo, aí o senhor retomando, aí tá, eu escrevi aqui, aulas sobrando, são para literatura portuguesa 2, que começa 3 de agosto. então beleza, é isso. 3 de agosto. 3 é segunda, né? Segunda-feira, né? Isso. Então é Vai isso. dar numa segunda-feira, na segunda da semana que vem na outra, né? Em 15 Aham. dias. Eu acho que é esse que tá no calendário, se eu não me engano. Mas esse calendário, você tem esse calendário com a correção, com o nome Literatura Portuguesa 2? Eu tenho um aqui, eu vou mandar lá no grupo. Tá bom. Porque eu não recebi esse calendário. Mas beleza. E, bom, o que mais, hein? Outra coisa o livro, né, que é o Ciclo da Literatura Norte-Americana, que é o livro no qual eu baseei grande parte do curso, né? Ele está disponível no Google Classroom, mas eu vou passar os links também para o Moodle, né? E daí, mas é uma leitura complementar, né? E
né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Qual é, depois do Melville, qual é o próximo autor? Quem está chegando depois, tem dúvida? Não é o. Ah, fala. Nada. Eu ia perguntar se não é o Fitzgerald. Ah, não, é o Walt Whitman. Walt Whitman é um poeta, né? Ele tem basicamente um livro só que ele foi reescrevendo, mas são poesias, são poemas bem extensos, né? E um pouco difíceis, né? Então, geralmente, com o Walt Whitman, eu começo a leitura e passo um vídeo, e a partir desse vídeo fica mais fácil entender qual é a ideia do poema dele, né? O senhor pai do mandou verso pra livre. gente aqui um vídeo, né, Isso, professor dele? Oi? O senhor mandou pra gente um Ah, vídeo de uma Eu entrevista já sobre mandei. o Watchman. Isso, já mandei. É daquela série Literatura Fundamental, né? Geralmente é interessante, quer dizer, pelo menos para mim foi interessante ler sem ter a explicação, né? Mas também, se quiser ter a explicação antes, não tem problema, né? Assim, teve um impacto maior para mim dessa maneira, né? E, e vai acabar rápido o curso, né? Porque, assim, são poucos encontros, na verdade. E vai ser diferente do que seria se fosse presencial, porque se fosse presencial, grande parte desses autores, né? Vocês já escolheriam para assunto do seminário, né? Que seminário? Não, que teria, mas não vai ter. Ah, que susto. Nossa senhora. Passei mal aqui, professor. Não vai ter. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. É que a gente acabou de apresentar um seminário da Suzilene, a gente não tá preparado para outro ainda não, Ah, professor. Nossa, foi o maior. Vocês apresentaram online? Sim, foi horrível, mas tudo bem. Tá, então a gente muda de assunto. Ó, é isso mesmo, ó. A partir de um determinado momento, no calendário, começava a aparecer, assim, as minhas aulas na segunda-feira também, né? Daí que eu achei estranho. Então, o que que eu fiz? Eu peguei só a primeira segunda em que apareceu e deixei para a literatura norte-americana. E as outras, eu passei para a portuguesa. Porque daí fica mais espalhado, né? A americana. Que é melhor que fique mais espalhado, né? E daí, bom, geralmente, quando eu dou aula presencial, eu chego até a Emily Dickinson, né? Só até a Emily Dickinson. Ah, não, Henry James também. O Henry James também. Daí, esses aqui, né, William Faulkner, Fitzgerald e Hemingway, ficam aquelas obras sugeridas lá, né? E daí, às vezes, algum grupo escolhe, às vezes não, né? Mas esses são os escritores mais, assim, mais conhecidos, mais do século XX. E, Famosíssimos. pois é. Esse aqui, o Henry James, A Volta do Parafuso, tem um filme também, não sei se vocês conhecem, tem vários, né? Mas tem um que é, assim, o melhor, eu já vou colocar lá também.
E, bom, não sei se todo mundo gosta ou alguém gosta, mas é tipo, é meio de terror, né? Então, se alguém tem medo, é melhor assistir de dia, né? E assim, basicamente para quem chegou depois, né? Eu só estou tirando dúvida, né? Assim, das atividades e do que vocês quiserem, né? Não tem muito o que explicar hoje. E o que expor, né? Não é uma aula expositiva ou tudo bem? Tudo bem. Não, na verdade, é mentira, não tá tudo bem. Não, por quê? Ah, porque eu achei que a gente ia conversar sobre os textos e o documentário. Ah, mas eu coloquei o aviso no WhatsApp dizendo como ia ser. Mas você quer falar alguma coisa, assim, do que você achou, da sua impressão? Ah, mas daí só eu vou falar? Não, a Heloísa estava falando também. Ah, não sei, eu assisti os documentários lá do Moby Dick, e daí tinha até começado a ler, porque eu achei que a gente ia precisar ler. E eu tava Ah, desesperada, porque eu não sabia como daquele tamanho em tão pouco tempo. Mas aí depois o senhor falou que não precisava, né? não, é uma obra muito Mas, extensa. Tem que ler com calma, porque, né, vai ler correndo um é, romance enorme daqui. tá. Lá no... em um dos documentários, eles falam que o livro é como se fosse um organismo vivo. E eu achei isso muito Aham. interessante. Tipo, a Assim, forma como ele funciona e tudo que ele aborda aham, e todos os símbolos que ele sim, representa. é. É uma obra bastante complexa, né? E que tem interpretações muito diversas, né? E eu, quando eu li esse livro, só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma disciplina que eram 2 livros só, a disciplina inteira. Um deles era Moby Dick e o outro era Madame Bovary. Então a gente ia lendo e ia discutindo, trocando ideias, e o professor ia propondo textos críticos também, né? E falando assim. E tinha interpretação muito, muito diversa, né? Desde interpretação marxista até psicanalítica, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, de psicanalítica era uma interpretação bem maluca, né? Que relacionava Moby Dick, o nome, né? Com Mother, Baby, né? E Dick, né? Assim, como se fosse a mãe, o bebê e o pai, né? Uma coisa bem doida, assim, viajante, né? E tem um monte de questão ali de poder, né? De várias raças representadas, etnias, né? No navio, enfim. Mas assim, na verdade, nada substitui a leitura, né? Do livro, né? Assim, a crítica faz parte, né? Mas ela vem depois, né? O, é. Então, assim, é um livro que vale a pena ler, né? Algum dia, alguma vez na vida, né? Só que tem que ler com calma, não adianta ser assim. Se a gente fosse ler esse livro agora, a gente fica só lendo esse livro, né? É. O cara lá do documentário falando que ele leu 5 vezes o livro. Como que aguenta ler 5 vezes seguida? Gente, pelo amor de Deus. Não, mas o cara que está falando isso, ele é o escritor que fez o roteiro para o filme. Mas 5 vezes? Então, mas ele
não é esse cara que você está falando? É o Ray Bradbury, né? É um velho, né? É. Aham, então. Mas é bom, ele... Nossa, mas 5 vezes é demais. Mas assim, ele estava trabalhando com aquilo, ele tinha que, né? Ele fala ali, ele tinha que ser o Herman Melville, né? Ele tinha que incorporar o autor, né? Para poder entender a obra a ponto de conseguir reproduzir ela numa outra linguagem, né? É um desafio e tanto, né? É um desafio de tradução que a gente chama de tradução intersemiótica, né? Não é? Aliás, a gente não falou sobre isso, né? Sobre esse tipo de coisa ainda, né? Não. Que é um assunto interessante, especialmente para ser estudado na literatura norte-americana, né? Porque os Estados Unidos têm uma indústria cinematográfica poderosa, né? Então, eu vou colocar A Volta do Parafuso para vocês verem. Outro filme que também é interessante de se ver é A Letra Escarlate, né? Só que daí vai ficar muita coisa além do programa, né? Porque eu não coloquei A Letra Escarlate, né? A gente já passou é que eu tive que Já passou. eu tive que cortar muitos autores Foi na época que tinha acabado de começar a pandemia, a aula ficou meio suspensa, o senhor estava mandando algumas coisas no e-mail pra gente. Acho que colocando no Classroom, não sei. Mas não era nada obrigatório. Não tinha, isso. Tanto é que o conteúdo do Edgar Allan Poe a gente começou lá, o senhor mandou a princípio lá. Isso, é verdade. O Hawthorne, né? Nathaniel Hawthorne, que é mais ou menos contemporâneo do Poe. Só que o Poe é mais importante, né? Então, por isso que eu falei, não, vamos focar nos mais importantes, assim. Claro que dá para questionar, mas o critério que eu usei foi um que eu vi num livro de literatura norte-americana, que selecionou 7 autores e falou assim, poderiam ter outros? Poderiam, mas nenhum desses 7 poderia estar fora, né? Então eu fiz a mesma coisa, só que eu acrescentei 2, né? Que são o Mark Twain, né? E a Emily Dickinson. E daí... mas eu vou colocar como complementar ali o material só para vocês verem, né? Caso que agora também. Por exemplo, esse livro A Letra Escarlate tem 2 adaptações muito diferentes, né? E daí dá para ver assim essa questão do objetivo que o cineasta tinha, por exemplo, né? É uma pergunta que a gente pode fazer, né? Assim, tem um texto de um professor brasileiro que chama Ismael Xavier. Ele fala assim que, claro, a literatura é muito diferente do cinema quanto à linguagem, né? Então, por isso não dá para ser completamente fiel, né? A uma adaptação. Só que tem coisas que podem ser comparadas, né? Porque as duas são narrativas, né? Então, os elementos narrativos permitem a comparação, né? Só que assim, tem certas coisas, por exemplo, que mesmo querendo ser fiel, pelo fato de as linguagens serem diferentes,
já exigem que o diretor ou o roteirista faça escolhas, né? E essas escolhas também, às vezes elas não são de mudar intencionalmente nada da história, mas só pelo fato de fazer aquela escolha já é uma interpretação, né? Por exemplo, ontem não, esses dias, né? Eu reli Vidas Secas, né, para outra disciplina. E vi um filme, né, uma versão cinematográfica dessa obra. Eu nunca tinha feito isso na mesma semana, assim, um na sequência do outro, né? Eu já tinha lido o livro mais de uma vez e visto o filme mais de uma vez, só que assim, com bastante intervalo de tempo, né? Como eu fiz os dois assim, numa proximidade muito grande de tempo, eu consegui perceber muito mais as diferenças, né? Enquanto que a impressão que eu tinha antes é de que era muito mais fiel, né? Então, por exemplo, uma coisa que, mesmo sem que o diretor queira fazer uma mudança, já implica numa interpretação, é a escolha dos atores, por exemplo, né? Você escolher um ator, você já está definindo uma coisa que no livro é indefinido, né? Que é o aspecto físico, né? Então, não é? Ah, então, tem questões que não são mudanças deliberadas, que estão relacionadas com a diferença entre as duas linguagens, né? Agora, tem coisas que são mudanças intencionais na história, né? São coisas que o diretor faz conscientemente, né? Então, o que a gente pode se perguntar comparando os vários tipos de mudanças, né? Quais são deliberados, quais não são, e aquelas que são deliberadas, por que que elas foram feitas, por exemplo, né? Daí a gente pode, assim, é um caminho para se analisar duas obras em linguagens diferentes, né? Que é o trabalho da Lavínia é isso, né? O curioso caso de Benjamin Button, o conto e a história em quadrinhos, né? Então, a impressão que dá é assim, de que o quadrinista ele tenta se manter o mais fiel possível, né? Mas até que ponto ele consegue e também muitas vezes o adaptador, né, querendo ser fiel, ele acaba se afastando de uma outra coisa, que é o efeito, né? É o efeito que o livro tem sobre o leitor. O filme vai ter outro efeito, né? Então, assim, dando um exemplo, quando eu vi pela primeira vez esse filme Vidas Secas, eu estava fazendo uma disciplina que era justamente essa, né? De comparar livro com obra cinematográfica. E daí a gente viu vários outros filmes, como, por exemplo, São Bernardo, aquele outro da Clarice Lispector, como que chama? Deu um branco agora. Da A Macabé. Hora da Estrela? Isso, A Hora da Estrela. Vários filmes brasileiros, alguns do Nelson Rodrigues, né? Vários filmes baseados em obras literárias. O São Bernardo, por exemplo, o, o cineasta procurou ser mais fiel ao texto do Graciliano Ramos, né? Então, para ser fiel, o que ele faz? Ele cria um narrador em off, né? Que é aquela voz que fica aparecendo contando a história, né? Sabe como é? Só que o filme fica muito, muito arrastado com esse narrador em off. Por quê? Porque não é a linguagem adequada para o cinema, né? O cinema conta a história
com imagem, né? Com atores, e não com uma voz que reproduz aquilo que o escritor escreveu, né? Dá para entender o que estou falando? Sim, Ah, mais ou menos. Sei lá. mais ou menos. É que É. é questão de começar a ver filmes pensando nisso, né? Que tem é possível ser fiel à história, né? Mas a linguagem é outra, então isso tem que ser levado em conta, né? Vamos supor que eu queira contar uma história de um determinado livro, só que eu fico muito preso à linguagem do escritor, né? Daí eu vou querer reproduzir toda a linguagem do escritor, né? Isso vai deixar o filme muito arrastado, né? Entendeu? Professor, Fala, Heloísa. mas aí é a questão do roteiro, né? Que tem, Isso, é ele questão tem do que trabalhar roteiro. essa questão de adaptar para o cinema. Isso, é isso, né? Mas a questão é assim, essa essa fidelidade, ela se dá em vários níveis, em diferentes aspectos, né? Muitas vezes, querendo ser mais fiel, a pessoa acaba se afastando de uma coisa que é mais importante do que a palavra que o escritor usou, entendeu? Que é o efeito da obra, né? Ou o sentido, alguma coisa assim, entendeu? Sim. Sim, sim, professor. Uhum. É. Que é uma coisa mais ou menos parecida com o que acontece na tradução, né? Na tradução do inglês para o português, por exemplo, né? Vamos supor que o tradutor ele esteja muito preocupado em ser fiel ao texto original. Tão preocupado que ele quer manter, por exemplo, a sequência das palavras, ou a classe gramatical de todas as palavras. O que é verbo tem que ser verbo, o que é substantivo tem que ser substantivo, o que é adjetivo tem que ser adjetivo. Muitas vezes ele cria na língua alvo, né, que seria o português, um texto esquisito, né? Mais ou menos isso, um texto que não funciona, sabe? Né? Então, se a gente, mesmo em prosa, né? Em poesia mais ainda, mas em prosa também, né? Então, é esse tipo de coisa que o adaptador ou o tradutor tem que levar em conta, né? Entende o que tu querendo dizer? Sim ou não? Ou mais ou menos? Mais ou menos de novo. Mas tudo bem. O, assim, ó. Agora, tem questões que são deliberadas, né, na adaptação, de mudança, né, que são deliberadas por motivos que a gente pode, de alguma maneira, deduzir quais sejam, né. Por exemplo, tem um outro caso que é assim, tem o livro, né, Um Bonde Chamado Desejo, que é uma peça de teatro, né, e ele foi transformado em filme, né? Que é com o Marlon Brando, acho que na década de 50 ou 60. O cara que fez o roteiro, né, é o próprio autor do texto literário, né? Mas tem algumas mudanças que são claras na história, que tornam a história menos polêmica, né, menos impactante, né? Daí, teve uma aluna que fez uma pesquisa comparando, né, a obra literária com o filme. E ela chegou à conclusão de que tem questões de censura, por exemplo, né, que entram em questão, né, nessa peça. Questão de censura
porque o público de teatro é um público mais liberal, né? E o público de cinema é um público mais amplo, só que menos acostumado a determinados temas, assim, né? E também o aspecto comercial, né? O teatro, ele é muito mais barato, né, do que o cinema, né? O cinema é feito por uma indústria, né? Então ele tem que agradar um público mais amplo, né, para se pagar os próprios gastos. Não é assim? Então, tem essas E eu acho que também depende muito do roteirista, né? E tem uns que conseguem colocar isso no cinema de forma, assim, por mais que não seja completamente igual, porque não tem como, né? Aham. Um livro é muito mais extenso, então ele tem que meio que escolher o que ele vai colocar ali, né, nas cenas. Aham. É. Então, eu acho que tem obras assim que ainda são muito boas, assim. E O Vento Levou, que eu gosto muito. Não. Eu acho que o filme ficou, assim, não perde nada, assim. Por mais que o livro tenha mais detalhes, Aham. mas o filme foi muito bem produzido, assim, na minha Aham. opinião, né? Entendi. Não sei se Muitas vezes, então, mas muitas vezes a gente considera que a adaptação é boa, não por detalhes, por exemplo, da história, né? Mas pelo que ela transmite, né? É isso que eu estou querendo dizer, né? Então, por exemplo, esse filme Vidas Secas é uma excelente adaptação. Por quê? Na minha opinião, né? Mas não é só minha, porque eu li várias críticas sobre, né? Assim, consegue captar, né, os temas principais que são discutidos na obra, né? E consegue transmitir esses temas, né? Através da linguagem cinematográfica, né? Sabe? Né? Então, tem a mão do roteirista, tem a mão do diretor, tem a interpretação, né? Tem um monte de coisa, né? Tem a questão técnica de fotografia, de iluminação, de cenário, de figurino, tudo isso aí, né? Que é a linguagem cinematográfica, né? Não é? Mas muitas vezes tem mudanças intencionais que dá para a gente entender por quê, né? E um dos possíveis motivos é censura, como eu falei, né? E outro é interesse comercial, né? Não é? Assim, um filme com um final trágico, né? É muito mais raro de ser um sucesso de bilheteria, né? A não ser que seja trágico, mas traga uma história moralizante de, sei lá, o amor está acima de tudo, né? Coisa do tipo, né? Não é? O, por exemplo, eu não sei se vocês viram o curioso caso de Benjamin Button, que é é um conto, né, do Fitzgerald, né? Que Eu foi só vi o filme. sim, o filme eu estou falando. Na minha opinião, o filme, assim, o cara pegou a ideia uma pessoa que nasce velha e vai rejuvenescendo, né? E só. E o nome do Benjamin Button, né? E a história é muito diferente, né? E, e o que a história transmite, mais ainda, sabe? O que o conto original tem de interessante, o filme perdeu completamente. E o que o filme colocou no lugar é uma coisa completamente assim, piegas, né? Sabe? Na minha opinião, né? Que como se fosse assim, qual é a mensagem do filme, né?
a mensagem do filme é assim, aproveite a vida porque ela passa. Bom, isso aí até frase de efeito do Facebook com a assinatura do Shakespeare ou da Clarice Lispector, que alguém lá inventou, tem, né? É uma frase muito fácil de a gente aceitar, né? Mas assim, aproveite a vida enquanto ela passa. Daí o cara cria um filme de 3 horas contando uma historinha tonta de amor, né? Sabe? Assim, para mim é meio contraditório, né? Então, na minha opinião, o cara pegou o título do conto do Fitzgerald para dizer assim, baseado numa obra do Fitzgerald, para vender, né? E vende, daí passa, sei lá, no Corujão, né? E assim, e agrada bastante gente, né? Então, é outra, né? Sabe o que eu estou querendo dizer? Assim, talvez vocês não concordem, né? Mas é um tipo de crítica possível, né? Falar assim, tem que perguntar por que o cara tomou todas essas decisões, né? Sabe? Né? Até quando vai, né, professor, com isso de transformar o filme, né? Até Não, quando é aham. possível, Não, você pode, né? sem perder a obra de verdade, né? Aham. Não, E tem roteiristas que mudam mesmo não, então, no mas a questão, final. Né? sim, mas a questão não é, Eu não li esse conto que não, eu estou falando. a questão Só não é assisti o só filme também. essa, né? A questão não é só essa, que não é que o filme tem que ser o mais fiel possível, né? Ele não tem que ser. Mas a questão é assim, se a ideia for não ser fiel, então que se estabeleça um diálogo produtivo, né, rico, né, de alguma maneira, né? Por exemplo, fizeram umas adaptações do Dom Casmurro bastante ousadas, né? Eu não lembro, é que eu não sei se tá assim, acho que era uma série, né, uma linguagem bem moderna, uma coisa bem ousada. Mas eu achei interessante, né? Assim, porque em si aquela série me pareceu boa, né? Ou uma vez eu assisti uma peça também baseada no Guimarães Rosa, né? A peça não não era nenhuma obra específica do Guimarães Rosa, mas conseguia transmitir algo que lendo o Guimarães Rosa a gente consegue captar, sabe? Na linguagem, né? Sabe? Então, a questão não é que tem que ser fiel. Não tem que ser fiel, mas tem que acrescentar algo, né? De tão bom quanto, ou próximo, né? Assim, não sei se dá para entender o que eu tô querendo dizer. Mesma coisa, o cara vai fazer uma versão de uma música, né? Geralmente quem resolve gravar uma música, mas daí é um pouco diferente porque é a mesma linguagem, né? Mas assim, quando vai fazer uma versão de uma música, não precisa ser fiel, completamente fiel, mas tem que acrescentar algo de interessante, né? Sabe o que eu tô querendo dizer? Né? Assim, claro que é subjetivo, né? Tipo alguma coisa que mantenha o sentido original, o senhor diz? Não, Tipo assim. pode mudar bastante o sentido original, mas é como se fosse assim, o filme tem que ser bom, ele tem que ser bom o filme, né? Como filme, né? Se o filme não é bom filme e não acho que isso é uma das coisas importantes, né? Mas é difícil julgar, né? A gente tem que ter parâmetros para julgar, né? É, assim, em alguns casos a gente percebe que o filme não acrescenta nada a aquilo que se faz
em massa no cinema, né? Enquanto que a obra, a literatura, a história literária, ela acrescenta algo. Entendeu? Assim, são vários critérios que a gente pode usar para dizer se um filme é bom ou não. Quando ele é uma adaptação, não necessariamente ele tem que ser o mais fiel possível, né? Mas ele tem que ser bom enquanto filme, né? E daí de que maneira ele é bom? Ele pode ser bom porque consegue transmitir vamos chamar assim, a essência daquela obra lá, ou ele é bom porque ele consegue dialogar com a obra original de uma maneira produtiva, enriquecedora, né? Sabe? Dá para entender mais ou menos? Sim. Acho que sim. São critérios diferentes, né? Assim, opções diferentes. Quais foram as opções de tal adaptador? Foram essas. Qual foi o resultado, né? Assim que assim, esse tipo de coisa que a gente pode tentar avaliar, né? As opções podem ser completamente diferentes e os resultados podem ser bons os dois, né? Ou pode ser também as opções parecidas e o resultado ruim, né? Enfim. Mas outra coisa também é assim, na nossa área, né? Toda avaliação ela é subjetiva, né? E, e ela não ela pode ser questionada, né? É uma questão de quanto você consegue convencer o seu público de que a sua opinião é válida, né? É uma questão de retórica, né? Assim, não sei se dá para eu entender o que tu querendo dizer. Sim ou não? Sim, sim. Aham, assim, De boa. de boa. Bom, mas enfim, eu vou colocar então alguns filmes e com as obras para assim quem tiver interesse ir explorando isso também, né? Mas eu vou colocar como material complementar, assim, claramente como material complementar, né? E daí quem tiver interesse pode explorar isso, pode ser agora ou pode ser depois, não tem problema, né? Tudo bem? Professor, Oi. esse autor de Moby Dick, que eu não sei falar muito o nome, Aham. ele era meio religioso também, né? É o Que... Herman Melville. Herman Melville. Isso, eu não sei falar. Ele era bem religioso, assim, né? O autor, Porque no Bob Dick, pelo menos naquele documentário, ele relaciona com a religião, assim, né? é uma das interpretações possíveis, né? É uma das interpretações possíveis, mas o autor propriamente, não sei se era muito não, sabe? Uhum. É porque assim, é uma obra imensa, né, que tem um monte de elementos, né? Então, as interpretações são muito variadas, né? Como eu estava falando aqui, eu não sei se você já está. Com essa questão, né, do capitalismo e tudo mais, mas também ele coloca essa outra visão. Aham. Você lembra assim mais detalhes sobre isso que você está falando? De como isso é dito lá? Estou tentando lembrar. Porque pode ser assim, o bem e o mal, né? Coisa do tipo, né? Aspectos assim teológicos, meio filosóficos, né? É isso? Não, alguns elementos mesmo Aham. que ele coloca lá. Eu acho que até a baleia mesmo.
Você lembra, Kelly? sim. Não, Que? Parte que ele fala, relaciona com a religião lá no documentário. Eu lembro disso que o professor falou, dessa questão do bem e do mal. Mas não lembro muito de... Eu lembro também dele falando da questão da soberania, que o capitão lá quer ser, tipo... Se ele fosse um rei, alguma coisa assim, que ele começa a ficar todo... uma relação de poder que se estabelece no navio, né? Dentro do navio. Mas essa questão da religião que eu lembro, assim, tem a ver com o capitão do navio, ele ser alguém que tenta desafiar o próprio destino, né? Ele não se conforma com aquilo que aconteceu com ele quer ser maior mais poderoso do que uma força assim da natureza que é quase que sobrenatural, né? Uma coisa meio assim, né? Ah, professor, eu acho que eu já lembrei o que a Heloísa quis dizer. Não é daquela questão do criacionismo lá? Eu acho que sim. Também ele fala da cor da baleia branca. Que tem aspectos simbólicos, assim, né? Que vão... Isso. Acho que é dessa questão do criacionismo. Tem vários debates interessantes dentro do livro, aliás. Em questão racial, em questão de sexualidade também. Também, é. Sim. Vários ainda mais que a época, né? Em que ele foi escrito, acho que é a questão da sexualidade né? a mais. Como que é? Vocês duas falaram ao mesmo tempo. Pode falar, Elu. A questão dos imigrantes, né? Sim. Também. Isso é uma das coisas que aparece, né? Assim, como se cada personagem representasse uma etnia, alguma coisa assim, né? E a Kelly falou da sexualidade, né? É isso? Também é. E achei interessante, por causa da época até de que o livro enfim. Era um debate, acho que atualmente não é tão, nossa, uau, porque é uma coisa mais presente, mas para aquela época, abordar um tema assim, um livro que foi considerado o ápice da criatividade na época, né? Uma leitura super misteriosa, super importante. Mas o Melville, quando ele escreveu esse livro, ele achou que, assim, nossa, vai ser super reconhecido, né? Mas a carreira dele começou a decair nessa época, né? Assim, porque as pessoas não entenderam, né? O filme... era um livro bem complexo, né? Porque, ainda é, aliás. Não, porque antes, até então, ele tinha vários livros que eram, assim, tipo, histórias exóticas de viagem, né? O cara vai para uma terra estranha lá e vive entre os canibais, né? Nossa, né? Então, são aventuras de viagem por terras desconhecidas, né? Tinha um atrativo, assim, as obras. Sim. Daí ele resolve criar um romance que seria a obra-prima dele, que de fato foi, né? Mas ele não teve o reconhecimento em vida por essa obra, né? Porque ela não foi... Acho que é o que acontece com a maioria, né? Dos artistas, até os pintores também. Mais ou menos, assim. Tem que ver cada caso, né? Porque, assim... Mas terminando a história dele, né? Do Melville. Daí depois ele morre praticamente esquecido, né? E depois escreve outras obras que são também bastante ricas, né?
como, por exemplo, o Bartleby, né? E daí o Melville ele só vai ser resgatado com o filme, né? Curiosa, né? No século XX, né? E tá, mas assim, o que você está falando, tem muito escritor que em vida faz bastante sucesso, né? Por exemplo, o Machado de Assis foi reconhecido em vida, né? Bastante, né? E mais conhecido ainda agora. Agora mais ainda. E agora, por exemplo, o que se diz é assim, na época ele foi reconhecido, só que por motivos diferentes dos atuais, né? Uhum. Por exemplo, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que é o livro inaugural do realismo no Brasil, ele é um livro, não é um livro fácil de entender qual é o espírito dele, né? Quer dizer, pelo menos eu li algumas vezes no ensino médio, eu não peguei nem 20%, né? Eu achei, nossa, que esquisito, né, o jeito, o estilo dele me agradou, mas o sentido me escapou completamente, né, a maior parte. Entendi a historinha, mas até certo ponto, né? E eu só fui perceber o quanto ele era original lendo a crítica do Roberto Schwartz, né? Que é uma das Uhum. críticas possíveis, né? Que é uma das críticas possíveis. E isso quando? Depois, muitos anos depois, né? Então, imagina os leitores na época dele, né? Sim. Assim, mas não que a nossa interpretação seja mais válida do que a deles na época, mas eu acredito que é. Eu, Cada um vê de um jeito. Eu acho que é, talvez, se essa obra continuar fazendo um pouco de sucesso daqui a alguns anos, tipo, ainda continuar sendo considerada uma obra conhecida, quem sabe isso. alguém não arranja uma nova interpretação que É, ninguém tenha enxergado ainda. sim, é isso. É isso que acontece. Com as obras que a gente chama de clássicas, né? É isso que vai acontecendo, né? As novas gerações vão vendo novos aspectos que fazem com que a obra seja valorizada, continue valorizada, muitas vezes por motivos diferentes, né? É uma, Uhum. é, é uma das definições de clássico, né? Essa daí, né? Por exemplo, Shakespeare, né? Ou os clássicos gregos, né? Cada geração vai vendo. Uhum. Agora, se chegar um momento em que nenhuma geração encontrar nada de interessante lá, então a obra morre, né? Não é? Então, Uhum. Mas o que eu tinha falado sobre reconhecimento foi mais assim, generalizando, porque acontece com a maioria dos artistas. Eu acho que assim, principalmente pintores. não, Essas obras que são muito importantes agora, elas ficaram reconhecidas depois. Eu acho que o maior exemplo disso é o Van Gogh. Gente, adolescente tem uma coisa com o Van Gogh, então eu não aguento mais ver Noite Estrelada na internet. não, Não, mas não dá, parece que não existe outra. o que acontece hoje em dia é uma outra coisa, né? Que é a reprodutibilidade técnica, né? Que é assim uma determinada assim a obra propriamente dita, quantos viram, né? A gente vê a reprodução Sim, da obra, né? Então, mas no sentido, assim, será que Van Gogh já imaginou que algum dia alguém ia dar tanto valor para uma coisa que ele pintou? Tipo, será que ele imaginou que ia ter todo esse reconhecimento, que o quadro dele ia estar reproduzido, sei lá, em paredes, em estampas de roupa, essas coisas, sabe? entendi. Dá visibilidade para ele, querendo ou não, apesar de ele não estar aqui para ver tudo isso, entendeu? Não, mas daí já não é mais a obra dele, né? Já é outra coisa, né? Mas partiu da obra dele, então o mérito é Tá. dele. Sim, partiu da obra dele. Não, mas às vezes nem é questão de mérito, né? Assim, bom, deixa eu pensar um pouco.
O que acontece assim, tem uma indústria cultural, né? Que é uma cultura de massa, né? O que acontece muitas vezes é que uma determinada obra artística, ela é transformada num produto, né? E esse produto já é uma obra, né? Então, já perde a característica essencial da obra, né? E já agrada por outros motivos que não tem nada a ver com a obra, né? Por exemplo, né? Nesse caso aí que você está falando, virou estampa de roupa, vira um monte de coisa, né? Chaveirinho, pode virar, Uhum. entende o que eu tô querendo dizer? Né? Sim, é que é uma questão de interesse comercial, né? Tipo, Isso, então, é isso. valorizando Van Gogh agora, então se eu produzir coisas que tenham a obra dele estampada, eu vou vender. Essa é a Aham, preocupação maior, mas é. acho que o senhor entendeu também o que eu quis dizer em questão de na época para o que ele pintou não tinha tudo isso. Tipo, as pessoas iam ao quadro e ficavam, beleza. É, Foi para um museu e ok. sim, na época dele Nem não todo mundo tinha, conhecia. sim, não tinha essa indústria cultural, né? A cultura não era Uhum, industrial, né? Não era industrializada, né? Não é? Agora, sim. a literatura é um pouco diferente, né? Porque ou a própria pintura, alguns autores não chegam a esse ponto, né? Alguns, né? Mas se for pensar, a gente mesmo, a gente não conhece os quadros, né? A gente não viu os quadros originais, né? E, bom, o cara pintou, quando ele pintou, ele não estava pensando naquela imagem fotografada, né? Ele estava pensando até no relevo que a tinta cria na tela, né? Não é? Uhum. Pois é. Então já é uma outra coisa, né? Agora, literatura já é um pouco diferente, né? Porque o texto original, ele, ele é reproduzido sem perder as características, né? Claro que com a tradução perde, mas assim, mas o texto original ele pode ser reproduzido impresso, né? Que a essência do texto tá lá, né? É diferente, né? Um pouco, né? Mas bom, É fala. a questão da mimética, né? Tipo, você vai reproduzir uma coisa, reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Tipo, a cópia da cópia da cópia da cópia. A cópia da Mais ou menos, né? Não no cópia. sentido Mas então, literal da mimética, mas sim, mais ou menos isso. mas a palavra escrita você pode reproduzir pela imprensa, né? E a palavra escrita, ela permanece com as características. Professor, Fala. o período histórico, porque naquela entrevista lá, né, a gente viu que ele não fez sucesso na época, fez sucesso depois, quando foi para Flamengo, mas também se deve ao contexto histórico dos Estados Unidos na época ou não? Sim, né? Mas eu não saberia explicar exatamente por quê, né? A gente ainda tá falando de Moby Dick? Tô perdida agora. Não, a Heloísa acho que voltou a falar do Moby Dick, né? Eu, Isso. eu Tá. não saberia explicar muito bem por que que ele não foi. Assim, ele foi relido depois que foi transformado em filme, né? Por que que Talvez por essa crítica que ele traz, assim. que na verdade ele não traz uma crítica clara, né? Um sentido claro. Ele traz possibilidades amplas, variadas de interpretação, né? Não é? E É. isso naquela época, né, podia ser mal visto, né, também. Ou acharam que, bom, não entenderam a complexidade, né? É complexo demais, né? O que que ele está querendo dizer com isso, né? Sei lá, alguma coisa do tipo, né? Teria que, eu não sei responder assim
de primeira, assim, os motivos para isso ter acontecido, né? Mas, por exemplo, ele fazia sucesso por determinados motivos, né? E depois ele resolveu criar uma obra completamente diferente, né? Então pode ser que aqueles que liam a obra dele falaram, pô, agora ele errou, né? Ele não está mais atendendo às minhas expectativas, né? Ele ficou esquecido, não é? Ah, sim. É. Mas a questão é assim, ficou esquecido, mas não completamente, porque alguém resolveu fazer um filme a partir da obra dele, né? Depois de 100 anos. O que diz lá é que foi meio que esquecido na época, né? Aí depois de um tempo ele já tinha morrido, aí Isso, resgataram. é. Mas o fato de conseguirem resgatar significa alguma coisa também, né? Significa que não ficou completamente esquecido, né? Senão não iam nem conseguir resgatar, né? Não é? Sim. É, ficou preservado de alguma maneira, né? Mas ele próprio morreu praticamente no anonimato, né? Não é? Bom, mas e aí? Ah, não sei bem dizer. Os demais que estão quietos aí, tudo bem? Não dá pra... Professor, eu queria Fala. comentar um negócio de Bartleby. Não sei se o senhor já vai acabar a aula, mas antes disso. Não, não, eu tô aqui para tirar dúvida, conversar, assim. Fala. Lá no começo, né, a Elô falou uma coisa sobre ela se sentir angustiada lendo. Aham. E daí eu fiquei pensando nisso. Isso me lembrou que o senhor comentou do Guimarães Rosa. Eu lembrei de Terceira Margem do Rio. Ah, Tipo, aquela sensação de tanta gente que tá lendo, quanto as próprias personagens ali envolvidas no texto, de não saberem o que levou o cara a tomar aquelas decisões, né, fazer aquilo, e por que ele estava indo embora e para onde ele foi, se ele ia voltar ou não, e nem algumas interpretações se ele morreu ou não. E ali o Bartleby, por que ele não quer fazer nada? Por que ele tá desrespeitando ordens? Por que ele tá sentado olhando para sempre pro mesmo lugar? Por que ele tá morando ali no escritório, né? Que dá a entender que ele não vai embora nunca, ele fica dormindo lá, tudo. aham. Então fica essa sensação agoniante. O advogado não sabe por que o Bartleby tá se comportando assim e tal. E lá na margem do rio, a família não sabe por que o cara só comprou uma canoa e vazou Sim. o rio abaixo, assim. Então Aham. tem essa sensação que não tem nenhum... Só tem um traço biográfico no Bartleby, que é tipo o emprego antigo dele. Fora isso, a gente não sabe, né? Nada dele. Então, Aham. é bizarro como não tem como saber o que levou ele a tomar essa decisão. Tipo, Sim. por quê que ele do nada não quer mais obedecer nenhuma ordem, ele acha melhor não fazer as coisas, ele não quer, tipo, não deixa o chefe dele demitir ele e tudo. Então fica E é um muito vazio ali estranho. descritivo, né, também. Eu acho que isso que também causa essa angústia, porque ele descreve cada coisa, assim, então, cada dia, cada ação. Então, eu achei muito descritivo, né, o texto. Sei. É realista, né? Assim, tem um... Sim, Aham. Ele é construído de modo realista, né? Mas, ao mesmo tempo, o acontecimento é inexplicável, assim, é absurdo, né? A gente fica desconcertado, né? Como se fosse diante de algo incompreensível, não é? Mas sim. a Do sensação... nada, Aham. ele... Realmente a gente não consegue compreender. A sensação de leitura que a gente tem é uma sensação de como se fosse assim, desconcertado, né? A gente fica assim, pô, e aí, né?
Assim, por não... E o que é mais, assim, né, interessante, né, que é a escolha das palavras, né? Eu prefiro não fazer, porque ele poderia Aham. chegar e ficar quieto, né? Se fosse um homem só triste, poderia só ficar quieto na dele, mas não, ele não, ele falava que ele preferia não fazer e ele também não tinha aquela ligação com o local, né? Uhum. Pois é, a interpretação que o Modesto Carone dá para a história é uma interpretação sociológica, né? Quer dizer, em que ambiente que eles estão, né? Qual é o tipo de serviço que ele faz, né? E o que que tipo de escolha ele poderia ter, né? Mais ou menos assim. É uma, é uma interpretação sociológica que eu acho boa, né? Para mim é convincente essa interpretação, né? E daí depois de ler o texto e ter essa sensação, né? Essa impressão de, pô, mas o que é isso, né? A gente fica meio desconcertado, né? E, E assim, ah, o advogado, né, fala que da passividade do Barto, só que aham, não é, na verdade não é muito assim, né? Que é como se fosse uma arrogância também dele, porque aham. apesar de Sim, porque apesar de é um tipo de rebeldia. sim, Embora seja passividade, também é uma desobediência, né? Eu prefiro não me adaptar, não continuar adaptado ao sistema, por exemplo, né? Não é isso? sim, e ao mesmo tempo assim um pagar para ver, né? Tipo, prefiro não fazer, mas também não vou sair daqui. É, é, Vamos ver o que vai acontecer. mas eu acho que mais do que isso é uma coisa assim, o que ele é que daí eu já estou dando a resposta para vocês, né? Justamente das perguntas que eu fiz, né? Mas Hum. Acontece, né? se a gente entrasse na consciência do personagem, né? Ele não teria nada de muito elaborado para explicar por que ele age daquela maneira, né? Sabe? É como se fosse assim, é um personagem que, que não consegue nem ter consciência da própria condição que ele vive, né? Sim, professor. Aham. Por isso Ó, que eu acho que não é assim, é somente real também, né? Porque é uma coisa que não se pode explicar. Que do nada porque aham, ele chegou fazendo todo tipo de trabalho e até aham, fazia muito bem, né? E do nada ele mudou. Então, o que fez ele entendi. mudar? Aham, é, Fica essa questão também. sim. Assim, tem várias maneiras da gente pensar, né? Eu acho que não é completamente realista, porque acaba sendo meio uma metáfora, né? É uma metáfora de uma condição, só que a metáfora a gente pode interpretar de maneiras diferentes, né? O que o Modesto Carone faz é propor uma interpretação, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar, o que era o, qual era qual era o tipo de trabalho que aqueles funcionários do escritório faziam, né? Qual era?
Era muito... É uma coisa muito meio que lembra de máquina, né, professor? Ações que sim. contínuas e não paravam, então a gente tá ali naquele processo de sempre. Eles eram copistas, né? Eles copiavam textos, né? Quer dizer, Sim, naquela época não tinha xerox, né? Então, se você quer 2 cópias de um documento, alguém tem que copiar o texto na mão, né? É isso que eles faziam, né? E depois tinha outra parte que era conferir, né? Cada um lia, pegava uma cópia, um ia lendo uma cópia, o original, e o outro ia lendo a cópia, conferindo se está correto, né? Então, é um trabalho mecânico, né? Mas um trabalho mecânico, mas ao mesmo tempo esse trabalho ele tá relacionado com o texto, né? Esse é o lado do funcionário, né? O funcionário faz isso, né? Mas e o patrão? O que ele faz lá? O patrão, num determinado momento, ele explica qual é a função dele naquele ambiente, que é, como eu falei para vocês, é o centro financeiro, né? É o centro financeiro do país, né? Então, o patrão enriquecia com os investidores, né? Enquanto os funcionários só faziam um trabalho completamente mecânico, né? De máquina, né? Mas, ao mesmo tempo, pelo fato de ser texto, dá para a gente, de alguma maneira, relacionar com um texto o mais criativo possível, que é o da própria literatura, né? Não é? eu acho que analisando nesse sentido, Aham. né, dá para avaliar como se ele se rebelasse, se revoltasse, né, contra esse sistema, É. mas de uma forma educada. Não é de uma forma educada. É de uma forma, da única maneira que ele consegue, né? Ele não tem, bom, eu estou dando a resposta, né? Mas tudo bem. Assim, vocês que estão colocando as questões, de certa forma, vocês estão chegando à resposta pelas perguntas que vocês estão formulando, né? Se você entrar na consciência do Bartleby, a palavra mais precisa para descrever assim, ele é um alienado, né? Ele é um alienado, né? Então, ele não tem uma consciência articulada para falar, ó, você está ganhando maior grana aí e eu estou fazendo um trabalho super mecânico e chato, mas não é por isso que eu não tenho direito a uma grana melhor, né? Ele não tem essa articulação para ou juntar com os outros funcionários e falar, ó, vamos pedir um aumento, né? Ou vamos pedir para participar um pouco mais de outras coisas dentro desse escritório, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Sim, Bruce. Aham. Mas que eu estou falando assim, no sentido de que ele poderia se revoltar, só falar que não queria fazer e pronto, né? Eu acho que o interessante que o autor coloca é a escolha dessas palavras. Isso, Mas, de acordo com a interpretação do Modesto Caroni, para representar uma determinada... o texto é escrito dessa maneira para representar uma determinada realidade, né, social, né?
Entendi. Porque, assim, no meu ponto de vista, se fosse uma pessoa ignorante, né, não falaria dessa forma, polida, entendeu? Ah, entendi. Não sei se o senhor está entendendo, assim, o que eu tô querendo Tô, dizer, mas eu tô eu acho que ele entendendo. falaria, não vou fazer mais, sabe? Alguma Não, coisa assim. sim, E a entendi. escolha das palavras que eu achei interessante, assim. Aham. Eu acho que isso que construiu Mas a todo questão é esse... assim, o sujeito alienado não significa que ele não tem domínio do vocabulário, né? Significa que ele não consegue ter consciência da sua própria condição, né? Não é isso? Sim. É, pois é. Então, eu não sei no inglês qual é o grau de polidez da palavra que ele usa. I would prefer not to. Acho que é assim no Sim, Eu acho que é isso mesmo. eu não sei o quanto isso é polido e rebuscado no inglês, né? Mas a maneira como esse Bartleby ele é construído, né? É como se assim ele não tivesse consciência do porquê que ele prefere não, mas ele prefere não, né? Por isso que ele não fala outra coisa além disso, né? Porque se ele tivesse consciência do porquê ele prefere não, ele falaria, ó, eu prefiro não porque tais coisas e tentaria mudar a situação, né? Como se fosse isso. entendi, professor. Tem um trecho no pós-fácil que o Modesto Caroni observa ali, que ele fala, o Bartleby, ele entrou porque a porta estava aberta, ele entrou no escritório porque a porta estava aberta, né? Como se fosse assim, ele vai vivendo meio mecanicamente, ele vai reagindo à situação, né? Ele não toma decisões, né? Quer dizer, se a porta estivesse fechada, talvez ele não entrasse, né? Sabe? Ele é um... Tipo o filme do Charlie Chaplin. Oi? Ele vai meio que mecanicamente, igual o filme do Isso. Charlie Chaplin. Isso. É isso. Só que isso, o ambiente é diferente, né? Tem uma outra observação que ele faz lá, que é muito interessante, que ele fala assim, eu trabalhava para um sujeito X, né? Ele cita o nome do sujeito, né? E esse sujeito, ele era um cara, um negociante que ficou conhecido na época por enriquecer ilicitamente, né? Então, o dono do escritório, o patrão lá, ele sabe como ele está ganhando dinheiro, ele sabe a origem desse dinheiro, né? Que não é um dinheiro assim honesto, honroso, né? E por isso ele se apresenta como alguém que gosta de não chamar atenção, né? Eu estou ganhando o meu dinheiro aqui com coisa que eu sei que não é lá muito ilícita, não é muito lícita, e justamente por isso eu prefiro ser discreto, eu prefiro não chamar atenção, né? E ele faz questão de mostrar como ele era próximo aos Aham. empregados, né? A questão dos É, apelidos e tudo isso, mais. é, Mostra a proximidade que ele tinha, né? Uma isso, intimidade. é. Ele, o tempo inteiro ele fica justificando a atitude dele, né? Que ele era bastante compreensivo, um lá bebia depois do almoço, bebia no almoço e então à tarde estava imprestável. O outro de manhã estava morrendo de sono e só à tarde estava bom. E ele era bastante compreensivo. O outro era um moleque lá que ia buscar pão de mel, né? Tá E bom. aí a gente não sabe se
se delongou isso tudo mesmo, como ele descreveu, ou não também, né? A questão é assim, o narrador, ele é um personagem, né? Então, o escritor, ele constrói o personagem não de, não de uma maneira inocente, né? Sabe? Ele constrói muitas vezes para que é aquilo que o Roberto Schwartz fala do Brás Cubas, né? Ele pensa assim, bom, eu vou construir o cara mostrando o quanto ele é canalha, né? Só que um cara que é canalha, ele não fala assim, eu sou o maior filho da... Né? Ele não se apresenta dessa maneira, né? O Queiroz ganha dinheiro vendendo carro, não é? Ele faz dinheiro, faz dinheiro. É assim que ele fala. Eu faço dinheiro, é um bom negociante. Não é assim, né? E ele, como advogado, né, tem essa Aham, habilidade de isso, influenciar. isso. Talvez ele tenha delongado bastante essa compreensão com relação ao Bartleby, né? Que Se a, aí, assim, na intenção de fazer a gente ficar realmente incomodado com a presença aham, do Bartleby. sim, ele se apresenta como alguém que, nossa, foi compreensivo até demais, né? É, assim, o que você faria no lugar, né? Sabe, né? E também tem essa questão, que eu estava falando da religião, eu também sentia em Bartleby, né? Que ele fala do Adão, ele tem alguns elementos, assim, que ele utiliza Ah, ali para sei, mostrar que ele era um cara religioso, né? aham, por exemplo, Não, com honra. aham, é isso, né? O, bom, mas daí acho que está meio que respondido, né? Grande parte lá do que eu perguntei, né? Fala, Shirley, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia dizer que como eu não li a obra ainda, Aham. eu não tive muita coisa para acrescentar, mas com certeza do que vocês falaram aí, acho que já deu uma boa clareada também, até para ajudar nas questões. O senhor É, mencionou muita coisa, né, que aham. tá lá nas questões, nas perguntas e tal. Na verdade, assim, eu acho que teria sido melhor o contrário, né? Mas tudo bem, assim, faz parte isso também, né? Teria sido melhor primeiro ler, depois discutir, né? Só que, assim, também não tem problema discutir primeiro e depois ler, porque de qualquer maneira, grande parte do interesse é a maneira como o texto é escrito, né? Enfim, faz parte também isso que a gente está fazendo, né? Tá certo. Mas deu uma boa esclarecida já também, Aham, professor, sobre as questões. Deu para a gente direcionar um pouco mais, né? Como aham, abordar as questões e tudo. sim, beleza. Na verdade, assim, mais do que fazer a atividade, né? Mais do que a atividade em si, o importante é exercitar a, a capacidade de interpretação, de leitura, de discussão, é esse tipo de coisa, né? Porque é isso que vocês vão levar para a vida de vocês, né? Assim, né? E não o resultado da atividade, né? A Giovana já foi. Ok, Giovana. Bom, mais alguma coisa que vocês queiram perguntar, ou observar? Ou... Da minha parte, só isso.
Aham. Da minha parte também, professor. Somente. Tá bom. Vou aproveitar o final de semana e me atualizar legal. das leituras, que como eu mencionei com o senhor na semana passada, eu estava com visita em casa e eles foram embora só anteontem, e aí eu Aham. fiquei devendo, não consegui acompanhar ao mesmo tempo. Mas eu vou Não, aproveitar que eu aham. tenho o final de semana livre e vou me Beleza. atualizar direitinho, vou fazer a leitura Tá das bom. obras e já tentar resolver essas atividades também. Tá. E daí, qualquer dúvida, você manda a pergunta lá no Whats. Tá bom? Tá bem, tá bem, Então, tá bom. tá bom. Ana, Thalisson, alguma questão? Acho que a Giovana botou aí no bate-papo que estava precisando A sair. Giovana já saiu e o Hélio E também. a Kelly? E a Dayana, beleza, Dayana. E a Kelly que saiu primeiro. Thalisson. Bom, talvez ele não esteja aí, né? Mas beleza. Então tá, então por hoje é isso. Qualquer coisa vocês perguntam ali, tá bom? Tá bom, professor. Tá Para a bom, semana que professor. vem, o senhor já vai mandar o que a gente tem que fazer? O que vai ser? Para a semana que vem é o Walt Whitman. Eu já vou mandar. Bom, como eu falei para vocês, né? Ele tem poemas bastante longos, né? E é legal tentar ler, né? Um pouco, ver o quanto consegue. São um pouco difíceis assim no começo, mas eu vou mandar também acho que já tem um programa da literatura fundamental em que a professora fala sobre o poema. Então eu já mando, sim. Beleza? Beleza. Tudo Tá bem. certo, Tá bom. professor. Obrigada. Eu coloquei o Boa noite, candidato lá no professor. grupo. Boa noite.